para correção, beleza? Estamos gravando a partir de agora e a nossa aula começa oficialmente, a nossa última aula antes da prova começa agora. Muito bem. Sobre o que vamos falar hoje? Nós iremos dar prosseguimento à melhoria de documentação do Swagger. Lembra da aula passada, nós fizemos um modelo no Swagger, uma configuração, só que foi uma configuração muito simples, né? Era uma configuração apenas para exibição de dados básicos. Tá, só que geralmente, quando a gente está trabalhando com Swagger a nível profissional, informações básicas é somente a nível de laboratório, a nível de desenvolvimento. Quando vai para homologação e produção, o Swagger tem que estar enriquecido com dados, com informações pertinentes, interessantes, que possam ajudar o restante da equipe ou mesmo seus clientes a compreender qual é a mensagem que você quer transmitir. Muito bem. Só que do jeito que está aqui, não tem como fazer isso. Tá? Se não há como fazer isso, então como nós faremos? O que devemos fazer para enriquecer o Swagger? Vamos dar uma olhada? Então, é uma aula diretamente na prática. Eu vou só comentar alguma coisa aqui, vou meter a mão no código. Por favor, me acompanhe. Lembrando, esta aula está disponível lá no YouTube. Assim que terminar a aula, eu publico lá, tá? Assim que o Teams permite, eu jogo isso para o YouTube. As outras aulas estão disponíveis no YouTube. Lembrando, mais uma vez, o que vai ser discutido na prova. Parte teórica de... vamos lá. Pilares de programação orientada a objeto, conceitos de classe, objeto, propriedades, atributos, classes abstratas, métodos abstratos, classes estáticas, métodos estáticos. Só um pouquinho, está entrando mais um. Que mais? Interfaces. E aí, por que nós estamos discutindo esses assuntos lá de PO1? Porque eles são a base para o que a gente está vendo aqui. Porque quem não acompanhou os flashbacks da aula anterior, nós estamos aplicando na prática estes conceitos. E PO2 é puramente aplicação de prática de conceito de programação orientada a objeto. Certo? Então, além do conteúdo básico de PO1 que eu vou cobrar nessa prova, eu também vou cobrar o quê? API, conceito de API, o conceito de REST, o conceito de REST API, o conceito de RESTful. Vou cobrar também as boas práticas, né, de RESTful. E aí eu estou falando do modelo de maturidade do Richardson. Vou cobrar também o que é, mas não como funciona. O que é Web API e o que é Swagger. Então, a listinha é meio grande, tá? Se vocês concordarem, eu vou relacionar isso aqui e colocar no WhatsApp. Todo mundo concorda? Beleza? Se alguém discorda, por favor, fale. Duvido que alguém vai falar isso. Vamos lá. Então, daqui a pouco eu publico também a lista do conteúdo que eu vou cobrar na prova, tá? Beleza. Voltando aqui, melhorando os resultados. No nosso encontro anterior, introduzimos o conceito de documentação para a REST API. Beleza, a gente fez isso, mas de uma maneira muito simplória. Dessa vez a gente tem que melhorar isso aí. Tá? Adicionando o Swagger, Swashbuckle, recurso que permite criar uma página de apresentação da API no melhor conceito de boas práticas. E aí tudo bem. No entanto, as informações são muito superficiais, simplórias, né? Uma coisa para laboratório, não é uma coisa para homologação e produção de sistema. Não, de forma nenhuma. De forma ideal e aprofundada, a gente tem que melhorar isso aí. O conceito das afirmações oriundas do documento de requisitos. Isso aqui é uma situação hipotética, né? Lembrando que para aqueles que participam ou já participaram do projeto de extensão lá do escritório DevOps, que vai ter uma segunda turma, tá? Brevemente a gente deve abrir uma segunda turma. Quem não participou, pode participar.
e aqueles que já participaram, se desligaram por qualquer motivo e gostariam de voltar a participar, também vai ter oportunidade de voltar a participar. Então, tem alguns aqui que participaram e se desligaram. Se quiserem voltar, tá? Para essa nova turma, não vai haver a participação de ninguém da primeira turma, exceto os stakeholders, tá? Eu vou contar com a ajuda deles, por enquanto, porque eu devo selecionar da turma nova os stakeholders que vão substituir essa turma que está saindo, tá? Então, os stakeholders da primeira turma vão ficar por um tempo para botar ordem na casa e depois eles vão se desligar para que outras pessoas possam assumir, tá? Então, é um projeto novo, o título do projeto é outro, o nome do projeto é Chejoy, o outro projeto que vai começar é outro projeto, não tem nada a ver, a situação é diferente, a problemática é outra, a situação problema é outra, tá? Mas as boas práticas serão as mesmas, tá? A ideia é preparar vocês para um ambiente profissional. Então, vem aí uma segunda turma de projeto de extensão. Ela ia começar agora, né? Mas aí a gente se isolou em função do coronavírus, tá? Então ficou para julho, tá? Então tem tempo suficiente de terminar o semestre aí, todo mundo voltar à aula e aí a gente voltar para essa segunda turma, tá? Tem muita gente perguntando, correndo atrás, tem bastante gente interessada, só que dessa vez a gente vai dar uma filtrada grande na turma que vai participar, para não acontecer os gargalos que aconteceram na primeira turma. São as lições aprendidas, né? Quem trabalha com Scrum sabe do que eu estou falando. Voltando aqui. Então, nós vamos realizar modificações para aproveitar ao máximo o nosso projeto. Eu vou pegar, inclusive, não sei se vocês se lembram, que na apresentação anterior eu publiquei lá um requisito funcional, oriundo de uma equipe de regra de negócios, para fazer uma demonstração. Nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma controller com aquele requisito. Como que funciona aquilo? Na prática. Entendeu? Vamos lá. Então, a gente parte aqui de um modelo bem básico, ó. Inclusive, eu tirei lá da turma de ADS que eu estou dando aula, pessoal de análise, ó. Eu peguei aqui uma configuração básica do Swagger que a gente utiliza. Vamos dar uma olhada como que está o Swagger da turma. Se o pessoal não estiver vendo o Visual Studio, por favor, me fale, tá? Olha só, como está o Swagger? Está idêntico, ó. Olha aqui. Informação básica, é projeto, REST API e um comentário. Não tem nenhuma melhoria de interface do Swagger aqui, tá? É uma informação simples, né? A gente tem uma visualização de Swagger muito básica. Tá, só que agora eu preciso melhorar isso. Muito bem. Então, como eu faço para melhorar isso? Vamos ver aqui. O resultado que a gente tem é mais ou menos esse, ó. Deixa eu rodar aqui dentro do Visual Studio a nossa API para a gente ter uma ideia, tá? A gente ter uma ideia de como funciona. Vou colocar aqui Swagger. Precisa ser maiúsculo. Beleza. Olha só. Isso aqui é o que a gente tem graças a isso aqui e o que está configurado aqui dentro. Beleza. Agora tem que melhorar. E bastante. Certo? Então, o que é necessário para fazer isso aqui melhorar? Vamos dar uma olhada. Ó. Aqui ele está abrindo, né? Como que foi feito e tal. Isso aqui eu tirei lá da turma de ADS. Tá? Pessoal, acho que tem uma galera de ADS que assiste essa disciplina aqui. Então, meio flashback na matéria de ontem. Tá? Então, vamos lá. Ó. Primeiro passo. Aliás, é um bom momento para uma revisão, né? Que isso aqui vai cair na prova. Então, vamos lá. O que eu preciso? Ó, preciso mexer. Primeira coisa, eu vou mexer no Swagger Config. Tá, o nosso resultado é simples, objetivo, para um ambiente de laboratório, perfeito, né? Mas e se a gente quiser aumentar o volume de informação? O que eu tenho que fazer? A gente tem que mudar o código do registro lá, ó. A gente tem que vir aqui e alterar este código aqui, ó. Este método. A gente precisa enriquecer esse método com informação, tá?
A gente precisa enriquecer esse método com informação. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou parar a API, tá? Vou seguir aqui a apresentação, ó. Ela sugere uma mudança gigante. Professor, de onde veio essa informação toda? Lembram na aula passada, quando eu criei o Swagger a primeira vez? Eu instalei o pacote. Lembra o que tinha aqui dentro? Era um monte de comentário. Pois é, meus caros, aquele comentário nada mais é do que instruções precisas, passo a passo, para que você possa adicionar recursos do Swagger aqui dentro. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá naquele original, porque eu tenho salvo esse original, tá? Isso é uma boa prática também. Guarda, porque ontem eu até comentei com o pessoal da ADS, gente, tem livro, tem literatura que explica isso aqui passo a passo, tá? Livro. Tá? E não é da Microsoft, são dos caras que criaram. Porque, lembrando, Swagger é baseado numa implementação chamada OpenAPI. É uma iniciativa mundial para padronização de documentação, não importa qual seja a linguagem de programação. Tá? Então, isso aqui é baseado num projeto chamado OpenAPI. E a OpenAPI, o pessoal lá, eles têm uma colaboração muito forte da turma que desenvolveu o Swagger. Tá? E essa turma que desenvolveu o Swagger, eles escreveram alguns artigos que eles compilaram e transformaram em livro. Então tem livro que explica isso aqui passo a passo, tá? Eu não vou perder tempo, porque se a gente fosse discutir tudo que é possível fazer aqui dentro, meus caros, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Mas não é o caso. Vamos fazer uma coisa bem específica, tá? Então, vamos adotar esse padrão aqui, que já dá uma melhorada gigante no nosso material, tá? Então, eu vou lá para o Visual Studio e vou aplicar esse método aqui. Então, vamos lá. Vou abrir o Visual Studio, vou lá no Swagger Config, eu tenho salvo aqui um passo a passo, tá? De o que fazer e como fazer. Então, repara, ó, a única coisa que não vai mudar é esse método aqui, ó, o include XML comments. Daqui é a única coisa que não muda. O resto, que é essa linha aqui, vai mudar praticamente inteira, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou adotar um nome, né? Projeto REST API traço 2020. É uma adoção, certo? Aí eu vou começar a escrever aqui os outros parâmetros, né? O que eu vou colocar aqui, ó? Ponto description. Opa. Aí aqui dentro dessa descrição eu vou incluir algumas informações. Por exemplo, conjunto de recursos. Lembrando que recursos aqui eu não estou falando de coisa, estou falando de resources, né? São aqueles que a gente acessa. Disponível para o projeto, né? Disponível para o projeto. E aí eu continuo dando mais informações aqui para ele. Por exemplo, ó, eu vou colocar os termos de serviço. Vou colocar os contatos. Quem é o contato para esse projeto? Vou colocar aqui eu mesmo. Então, olha lá, eu coloquei o contato do projeto, o nome é professor Luiz Augusto, a URL. Eu coloquei bulicho aqui, mas vou colocar projeto REST API. Então, projeto restapi.com.br/contato. E aqui eu vou colocar a mesma coisa. Deixa eu colar aqui. Projeto restapi.com.br, um e-mail, tá? Vou também colocar informações de licença. Olha só, informações de licença do nosso projeto. Tá? Olha só, licença. Vou trocar bulicho por projeto REST API. Muito bem. E aí eu terminei a configuração para... Olha só, tudo isso é a configuração para a versão 1 da nossa API. Ah, professor, então quer dizer que eu podia ter versão 2, versão 3? Sim. Só que aí você não teria single API version. Você teria outra configuração. Aquele help
lá do Swagger, que a gente apagou no começo, ele explica como fazer isso, tá? Então, aqueles que tiverem interesse, depois dá uma olhada lá no vídeo, como que você faz. Se tiver interesse mesmo, até depois eu colo a classe original lá, para vocês verem como é que funciona, tá? Outra coisa que eu vou adicionar também é esquemas para trabalhar com dois tipos de servidor, dois tipos de URL base, HTTP e HTTPS. Então eu adiciono esquemas para trabalhar com as duas formas, tá? Porta 80 e a 443, que é SSL. Beleza. O que mais eu posso adicionar aqui para melhorar? Eu vou adicionar um comando que permite visualizar melhor, ele printa melhor na tela, ele monta na tela de uma forma muito mais elegante o nosso Swagger. Ele permite isso. Outra coisa também que eu vou adicionar é descrições para a nossa API. Ele resolve conflitos de ações. Então, ações que estiverem conflitantes dentro da API, ele vai ver qual que é a descrição que vem primeiro e vai pegar ela, ó, first. Só que está dando um errinho aqui. Como é que eu faço? Ele está dizendo que eu tenho que adicionar um conteúdo para ele parar de dar erro, né? Ó, não aceita esse argumento. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e mando o Visual Studio resolver o problema, ó. Ele adiciona um using a mais aqui para mim. Perfeito. O que mais? Eu vou colocar também a questão de segurança. Vou lembrar da questão de segurança. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um recurso chamado API Key. Olha só, chave da API. Isso aqui é interessante para uso em servidores de múltiplas APIs, né? Um servidor de APIs, né? Que ele tem um nome específico, né? No nosso caso, a gente chama de Gateway API. É um servidor que hospeda APIs. Tá? É um servidor web? Sim. Só que ele é preparado para trabalhar com API, não para trabalhar com sites, nem com web applications. Tá? Ele é preparado para trabalhar com serviços REST. Muito bem. Então, eu estou adicionando isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, a description é API Key para acessar a API de forma segura. Muito bem. O nome desse recurso é API Key. Dessa forma, eu poderia colocar aqui API Key -projeto. E aqui eu digo aonde que está essa API, essa chave da API. Ela vai estar no header, no cabeçalho, tá? E aqui tem uma jogadinha que vocês vão entender depois para que ela serve de fato. Vocês vão entender já já. Então, a parte de configuração para deixar o Swagger habilitado, tá esse aqui, tá pronto, certo? Agora eu parto para a parte de interface do Swagger, ó. Eu vou mudar também a interface. Eu vou melhorar a interface do Swagger. A primeira melhoria que eu faço é o título da API. Eu vou colocar um título para essa API, ó. Tá? Então, qual o título que eu vou colocar? Projeto REST API traço PO2 traço 2020 traço Swagger UI. Legal, esse é o título da nossa documentação. Outro comando que eu vou colocar também é um comando que expande a interface da nossa API, tá? Ele não vai mostrar mais essa interface aqui, ó, toda encolhidinha, que você tem que sair abrindo uma por uma. Não, aquele comando permite que ela venha desse jeito já, aberta. Isso é muito interessante para a gente poder dar uma olhada geral para ver o que está acontecendo na API, tá? Então vamos lá, isso aqui é interessante. Voltando. Eu coloco o nível de expansão para lista. Tem um outro comando aqui que eu coloco full, aí ele abre tudo. Então você pode setar para none, ele vem como a gente via inicialmente, que é só os recursos, né? Se você quiser ver o que cada recurso tem, você tem que clicar lá. Mas eu gosto de utilizar o list. Tá? O full eu acho muito exagerado. Vem tudo. Em aberto, tudo uma vez aberto. Não, aí o documento é muito grande. Não.
Vocês vão ver, isso aqui fica mais bonitinho, tá? E por último, eu vou colocar algo que tem a ver com a API Key aqui, ó, tá? Só que faz parte da interface do Swagger, tá? É um método chamado Enable Discovery URL Selector. Professor, para que serve isso? Esse cara, ele instrui o Swagger a permitir que o Gateway API, aonde está hospedada a nossa API, possa fazer um processo chamado Discovery dentro da nossa API para encontrar as URLs de cada resource. Porém, isso só é permitido se isso aqui estiver setado. Se isso aqui não estiver setado, isso aqui não funciona. Se você tirar essa linha aqui, por exemplo, ó, se eu comentar essa linha, comentei. O API Key funciona, mas ele trabalha de forma opcional. Tanto que a gente vai desenvolver e ele não vai colocar nada. Ele vai simplesmente mandar uma informação no header, ele vai criar um token aleatório e colocar no header para a gente. A gente nem vai ver isso, a não ser que você olhe a resposta do header, tá? Mas, se eu coloco esse cara, ele automaticamente começa a disponibilizar para quem tem isso aqui, ele começa a disponibilizar o Discovery URL dentro da nossa API. Então tem que ter autorização para fazer isso. Entenderam? Então olha só, a coisa tomou um outro retrato aqui, né? Ficou com uma cara diferente. Vamos rodar isso aqui para ver como é que ele está por enquanto? Porque olha só, aqui na nossa apresentação, ele fala para a gente aplicar essas modificações, tá? Nesse primeiro passo. E imediatamente a gente já testa para ver se deu tudo certo. Porque o segundo passo tem a ver com o código. Então, para a gente não atropelar, vamos dar uma olhada como que ficou lá no Visual Studio, aqui, a nossa API. A visualização do Swagger da API ficou assim, ó. Olha lá. Ah, ficou bem diferente. Aqui era como tava, ó. Tava assim. Ou algo parecido com isso, tá? Ficou assim. Tá mais elegante. Tá mais bonito. Pode haver muito mais texto aqui, muito mais informação. E existe uma forma, lá no livro do Swagger, lá, que explica a configuração do Swagger, ele instrui, inclusive, com exemplos, como que você cria um documento XML com as descrições da sua API e coloca aqui nessa pasta, ó. Quer ver? Coloca por exemplo, nós estamos colocando na pasta Docs, né? Então ele pode colocar um documento XML aqui com descrições, tá? Para quê? Para poder alimentar a API com essas informações. Então não seria somente um conjunto de recursos, aqui poderia ter um texto explicativo falando sobre a API, apresentando a API de forma adequada. Entende? Muito bem. O que mais? Aqui dentro não mudou nada por enquanto. Agora a gente vai dar atenção para esse cara, tá? Então vamos lá, vamos dar atenção para isso aqui. Vamos vir aqui do lado do código, deixa eu fechar isso aqui, tá? Olhar lá na nossa apresentação e ela fala do segundo passo. O primeiro passo é a mudança do Swagger config, o segundo passo é a mudança de código. Professor, Oi. todos esses dados que o senhor colocou na API, no Swagger, eles vão ser padrão ou eu vou ter que depender da situação para usar cada um deles? Depende do que você se propõe a fazer, Everton. Vamos imaginar que essa informação, do jeito que ela está aqui, ela atende. Beleza, do jeito que está aqui, atende à necessidade da equipe, à necessidade do projeto? Atende. Beleza. Então, morreu aqui, você nunca mais mexe aqui. Agora, você tem que prestar atenção em quê? Nessa parte do código. Se isso aqui vai atender de fato. Porque essa parte de configuração aqui, ó, do Swagger Config,
Uma vez que você acerta isso aqui, você nunca mais mete a mão aqui dentro. Agora, a parte do código, você vai estar constantemente acertando. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, depende da tua necessidade, do teu objetivo. Certo? Vamos lá, então. Gente, quem tiver dúvida, faz igual o Everton aí, tá? Interpela na hora e pergunta. Não deixa passar, não. Vamos lá para o lado do código agora. Vamos dar uma olhada primeiro em estado. De acordo com o modelo, a gente já tem aqui, ó, recurso estado, análogo à tabela estados do banco de dados. Muito bem. Só que, de acordo com o modelo, existem mais coisas que podem ser colocadas aqui. Vocês podem reparar, ó, esse código vem lá da Microsoft. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, tem muito mais coisa no summary do que a gente colocou. E aqui tem muito mais data annotation nos métodos do que nós colocamos. Então, o que a gente pode aproveitar do modelo para colocar lá no nosso código? Vamos lá. Eu vou olhar aqui. Deixa eu separar um pouquinho mais aqui. Fica fácil de enxergar, tá? Então, o nosso sumário está assim. Nós queremos melhorar. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa é a gente adicionar no summary algo chamado remarks. Que para o Swagger chama-se de implementation notes. Aqui eu vou colocar um texto, tá? E olha só, eu vou colocar um texto bem mais explicativo a respeito deste método. Nesse caso aqui que eu vou dizer, ó, eu vou colocar método da API equivalente a pesquisa no banco de dados L semelhante a select isco from estado. Ou ponto também, se quiser. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Opa, já adicionei um texto mais explicativo aqui. Tá? O que mais que eu posso colocar? Eu também posso colocar uma outra coisa bastante interessante, que eu já deixei até prontinho aqui, para a gente copiar e colar, que são as respostas que o servidor pode dar. Ah, então quer dizer que eu estou dando respostas particulares para determinadas situações? Sim, você vai dar respostas particulares para determinadas situações, determinadas respostas HTTP. Vamos supor que você não queira colocar bad request na faixa 400. Você já sabe que é bad request. Mas vamos supor que você queira dar uma resposta diferente aqui. Algo, por exemplo, erro de informação do cliente. Alguma coisa assim, entendeu? Quer dizer, situar melhor a resposta HTTP que vai lá para o cliente. Só que isso aqui tem que estar sincronizado com o código aqui de dentro, ó, com esse cara aqui, ó. Por enquanto, a gente não está avaliando a resposta para dar uma resposta diferente para o usuário. Nós não estamos fazendo isso ainda, mas poderemos não, nós iremos fazer isso no futuro, tá? Depois da prova. Então, eu estou mudando, então, estou formatando a resposta do código 400 e estou formatando a resposta do código 500. Até aqui, não matei ninguém, tá tudo beleza, tá? Agora é que entra o chique da história. Primeiro de tudo, de acordo com o modelo da Microsoft, existe uma organização dos data annotation. Então, vamos lá. Vamos organizar o data annotation, tá? Primeira coisa que eu ponho é a rota que ele vai seguir. Segunda coisa que eu ponho, e aqui começa a novidade, é o tipo de resposta que o servidor vai colocar. Eu vou colocar aqui um response type, que é um comando, né, um data annotation específico. Aqui dentro, ele é do tipo, eu vou usar typeof, o comando lá, desde o C++ tem typeof. Só que ele está dando erro aqui, ó. Vamos deixar o Visual Studio resolver isso. Passa o mouse em cima, clica aqui, ó,
E se você clicar nesse aqui, ele vai alterar para isso aqui. Ele vai adicionar esse using aqui, ó. Clica aqui. Confere lá em cima. Ele colocou para você um using a mais. Beleza? E agora o que eu vou fazer? Qual é a minha resposta? Qual a resposta que eu estou dando aqui? Estados é um list de estado pouco. Então eu vou colocar exatamente esse aqui, ó. List de estado pouco. Então é isso o que vai de resposta para o usuário do outro lado. Ah, então quer dizer que o Swagger permite ver qual é o tipo de resposta que vai ser enviada. Uhum. Só que isso aqui é mais visível em métodos post ou em métodos put, tá? Daqui a pouco a gente vai construir um post para vocês verem como funciona isso aqui. Vai ficar assim mais elegante, tá? Beleza? Tá aqui o get. Vamos fazer a mesma coisa aqui pro obter por ID? Então vamos lá. Eu vou colocar remarks. E eu sempre ponho remarks depois do summary, tá? Ah, isso é boa prática? Sim, organização. Você deixa as tags do seu código muito mais organizadas, tá? Eu vou copiar isso aqui, mudando um pouquinho, ó, a redação. Método da API equivalente à pesquisa semelhante a select from estado, where, ao SQL da Simone, ID, maiúsculo, seja igual a ID minúsculo. Quer dizer, a pesquisa, ela vai fazer pesquisa em cima do parâmetro que a gente vai fazer aqui, tá? Isso aqui é um texto explicativo, não é a pesquisa, tá? O que está faltando? Depois de param, eu coloco as respostas, ó. Ah, então quer dizer que tem uma ordem, professor. Sim, existe uma ordem que você deve seguir, tá? Ó, coloquei 400, agora eu vou colocar o 500. Muito bem. Vou mudar aqui a orientação. Então, primeiro vem a rota. Em segundo, vem o tipo de resposta. No nosso caso, obter por ID, a resposta é uma só, né? É uma única resposta. Não é uma lista. É uma instância. Olha lá. É apenas um estado. Beleza? Então, o tipo de resposta é apenas uma instância de estado pouco. Beleza? Agora, já para exemplificar isso aqui, eu vou colocar um post aqui embaixo, tá? Vou construir um método post. Public http response message criar por instância. Opa. Instância. Isso, beleza. Ele vai receber como parâmetro uma instância de estado pouco. Então, ó, estado pouco, vou chamar de pouco. Beleza, então ele recebe uma instância de estado pouco. Só que ele recebe por onde? Pela URI ou pelo corpo da requisição? Pelo corpo, é um post. Então, no caso, eu vou colocar from body. Vai vir no corpo da requisição, tá? Body. Muito bem. Aí, eu vou me preocupar agora com os data annotation. Então, de ordem de baixo para cima. É um post. HTTP post. Segundo, o tipo de response type. Aqui eu vou copiar esse cara. Por quê? Porque ele está recebendo um estado pouco e vai responder um estado pouco. Ele recebe um sem chave primária e responde um com chave primária. Ah. Só que a gente não implementou isso ainda. Isso aqui vai ficar para depois da prova, tá? Mas é só para servir de exemplo para vocês entenderem como funciona. A rota. Meus caros, a rota é a mesma que essa aqui, só que não tem parâmetro. Olha lá, ó. Eu apago isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui está dizendo que o parâmetro está vindo na URL. Mas não é URL, né? Aqui, ó. From body. Está no corpo da requisição. Não está na URL.
Os parâmetros não estão lá em cima no navegador, não. Está dentro da requisição HTTP. Ah, então preciso especificar onde está isso. Agora eu vou dar atenção para o sumério, ó. Vou criar um sumério aqui. Criar registro da tabela. Beleza. Depois do sumério, eu posso colocar um remarks. Então aqui eu vou colocar um remarks, ó. Posso até copiar esse aqui. Só que aí eu vou colocar aqui ele se refere. Insert into estado. Aí aqui dentro são os parâmetros que você coloca, tá? No nosso caso é ID. Deixa eu só conferir como é que tá o estado pouco aqui, para não escrever besteira. Unidade federativa e sigla. Então vou copiar aqui, unidade federativa e sigla. ID, unidade federativa, colocar em maiúsculo, porque é SQL, né? E sigla. Beleza. Ah, professor, pode ser minúsculo? Pode, gente. Isso aqui é só um exemplo, tá? Muito bem. Além disso, as respostas, né? Vem depois do parâmetro, né? Então, as respostas, ó. Eu vou pegar o 400, vou deixar ele criar aqui para não dar erro, e vou pegar o 500. Agora, para ele parar de encher o saco, eu vou apenas responder aquilo que eu mandei para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui. Isso aqui é só para funcionar, tá, gente? Depois da prova, a gente vai ver como que a gente vai gravar isso aqui. Ó, eu vou colocar aqui pouco. Beleza. Só para a gente ter uma ideia como que isso aqui funciona a nível de API, tá? Então, beleza. Vou salvar. E agora eu vou botar a API para rodar. Muito bem. Deixa ela dar erro aqui. Beleza. Perfeito. Olha lá, apareceu um post perdido ali no meio, tá vendo? Por quê? Porque a rota é parecida, ó. Ele põe em ordem alfabética para você, tá? Olha lá, ó. Criar registro na tabela. Quando eu clico aqui, dá uma olhada, ó. Ó a informação que ele traz para você. Método da API equivalente à pesquisa no banco de dados SQL, semelhante a insert e lá. Legal. Aqui, a estrutura do POCO, e aqui do lado ele põe um exemplo. Olha só que legal. E quando eu clico aqui, ele cria aqui, ó. Olha que massa. Vamos preencher esse cara, só para a gente ver, ó. 10. Aqui eu vou colocar Ceará. Tá? E aqui eu vou colocar a sigla que é CI, tá? O tipo de parâmetro de entrada para nós lá sempre é JSON. A gente pode mudar para outros tipos? Pode. Texto JSON, application XML e tal. Geralmente a gente deixa nesse primeiro aqui, que ele já vai entender, tá? Aqui, olha lá aquelas respostas que nós customizamos, ó. Pad request, interno, tá vendo? A 200, geralmente a gente não põe na lista de respostas, porque a 200 é o correto, é o que a gente está esperando que aconteça, né? Então vamos lá, o que vai acontecer? Dá um tryout aqui, ó. Olha lá, ó. Eu mandei um JSON, eu só estou simplesmente batendo e voltando, ó. Ele respondeu para mim o JSON que eu mandei. Aqui está a instrução de gravação por linha de comando, quem usa Linux, tá? Aqui está a resposta, no caso são 200, né? HTTP code. E aqui está o cabeçalho da resposta, tá? Professor, onde estaria a API se a gente tivesse criado? Ela ia aparecer aqui dentro com aquele nome que a gente customizou lá, tá? Ah, isso é fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Existe muito código por trás disso para fazer isso funcionar, tá? Não é o caso. A nossa preocupação aqui é entender como funciona a aplicação prática do que a gente aprendeu em programação orientada a objeto 1, mais o que a gente está vendo agora na 2. Certo? Então, essa parte de segurança de API e tal, isso aí a gente vê fora do curso. Que é um plus por fora que você pode estudar. Quem quiser estudar isso aí, depois eu passo uma documentação lá no final da disciplina. Eu passo a documentação que explica como fazer isso, tá?
Tem livro que fala sobre isso. Então, o assunto é extenso pra caramba. Mas é muito legal. Muito legal mesmo. Ah, a gente viu o post, mas e o get? Como é que ficou? Ó, o get ficou assim, ó. Ele inclui aqui o response message. Ele não incluiu o tipo, professor? Não, porque get não tem tipo de entrada, né? Esse get, pelo menos, não. Olha lá. Eu dou um tryout, ele faz tudo. Certo? E o get por ID? Olha lá, ó. Ele traz aqui, ó, os parâmetros já com a identificação e o response message que a gente customizou. Se eu dou um tryout, ele não deixa, tem que ter um valor aqui. Tryout, olha lá. Beleza. Muito bom. Tá vendo aqui, ó, que ele colocou um vaziozinho aqui? A gente podia incluir a informação do token aí, tá? Beleza. Agora, vamos aproveitar que a nossa aula está com tempo e vamos criar uma controller nova baseada em um requisito pronto. Mas antes disso, eu vou abrir para perguntas. Quem tem dúvida do que eu fiz até agora? Por favor, fale. Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, deixa eu pegar um outro PDF aqui. Aqui, legal. Vamos lá. Esse PDF aqui, nessa parte aqui, ó. Lembra que a gente falou sobre requisito, né? O requisito de software é composto do requisito funcional, do não funcional e da regra de negócio. Beleza. Aqui é que interessa, ó. Não é um requisito escrito para uma API. Lembra que eu comentei com vocês? O pessoal de regra de negócio precisa escrever requisitos voltados para API, tá? Esse não, no caso aqui, esse requisito não está escrito dessa forma. Mas, opa, tem mais um chegando agora, 1 hora depois. Vamos lá. Mas para o que nós pretendemos fazer, isso aqui atende perfeitamente bem, tá? Então, vamos lá. Professor, Pois só não, uma Eric. dúvida. As informações que eu coloco no summary, tem como eu extrair, por exemplo, para um XML ou JSON, só a informação que eu coloquei nela? Tem, eu expliquei um pouquinho antes que existe um passo a passo disponível no site do pessoal do Swagger, que explica, por exemplo, como que você pode construir um método que extrai informação em um arquivo XML gravado em algum lugar específico. E aí ele joga essa informação para dentro do Swagger, tá? Tranquilo. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos criar então uma controller agora baseado nisso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu abrir onde que você está, porque isso aqui é uma imagem, tá? Deixa eu... Onde foi? Onde eu te coloquei? Ah, você está aqui. Perfeito. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Olhando esse requisito, então, aqui, eu vou criar as informações baseadas, né, no que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho? Ó, por exemplo, o módulo, se fosse uma documentação escrita para API, seria recurso. Então, o nome do recurso é cobrança. Vamos lá, então, no Visual Studio. Vamos criar um novo controller, botão direito, add controller. Vou selecionar o empty. Ah, professor, eu posso selecionar outros? Pode, desde que você saiba o que está fazendo. No começo a gente põe empty, vazio. No futuro, a gente pode até colocar, vou colocar já com as ações de leitura e escrita. Se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer. Eu vou colocar com Entity Framework, que é um mapeamento objeto relacional. Se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer. Geralmente a gente faz com Empty, tá? Porque nós controlamos o fluxo. Então, vou criar uma vazia. O nome, qual que é o nome do recurso lá do requisito? Cobranca. Não tem cedilha. Cobrança. Vou mandar adicionar.
Muito bem. Aqui eu vou colar uma coisinha que eu fiz aqui, ó. Recurso, aqui, ó. Recurso estado, análogo à tabela estados, tal. Opa. Só que lá no requisito, ele fala outra coisa, ó. Na verdade, ele não diz nada sobre o nome do recurso. Ele fala o nome do método, né, ó. Esse seria o nome do método. Se fosse uma documentação escrita para requisitos, teria que haver o nome do método aqui. Não tem. É um problema? Sim. Então, nós teremos que criar um nome de método aqui, tá? Nada que seja... é o fim do mundo. Não, não, não. Não é o fim do mundo, não. Então, vamos criar aqui. Vamos pegar esse cara. Vamos vir em cobrança. Vou criar aqui o summary da classe e já vou colocar aqui, ó. Recurso, cobrança. Aqui eu escrevo direitinho, tá? Cobrança. Análogo à tabela? Não, não é a tabela, né? Vamos colocar aqui uma coisa mais elegante. Que disponibiliza recursos ou métodos, né? Tanto faz. Recursos. Não, recursos não. Ele é um recurso. Que disponibiliza métodos para consumo relacionado à cobrança. Beleza. Tá ótimo. Estou sendo até redundante, mas tá tudo bem. Não tem problema não. Qual que é o próximo passo? Como a gente não tem isso aqui lá no estado pouco, isso aqui é só uma demonstração de como criar, então eu não vou nem trabalhar com algo voltado com o FakeDB, tá? Eu simplesmente vou só colocar algo interessante aqui que vocês vão gostar. Acho que é uma coisa que, inclusive, eu já mostrei para vocês. Mas a gente revisa. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um método. Qual o nome do método? Aqui está, emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critérios pré-estabelecidos. Isso aqui é a descrição. Então, qual o nome do método nesse caso? Eu poderia chamar de emitir carta de cobrança? Poderia, né? Ou eu poderia chamar exclusivamente só public http response message emitir carta. Só isso. Porque eu já estou dentro do recurso cobrança. Se eu colocar a palavra cobrança aqui, eu estou sendo redundante. Aí eu fujo do code clear. Não posso. Então, eu tenho que me manter fiel ao code clear. Emitir carta dentro do recurso cobrança só pode ser emitir carta de cobrança. Redundância. Tem que evitar. O que eu vou colocar aqui também? Eu vou colocar... vamos imaginar que eu vou colocar o ID do cliente, tá? ID do cliente. Para quem eu vou mandar a carta, né? E uma string data... vamos usar a boa prática. Camel case aqui. De envio. Olha lá. Professor, por que data de envio em formato string e não date time? Aí vai um pouquinho de conhecimento e programação para vocês, tá? Meus caros, para quem programa front-end, ECA, mas para quem programa front-end, enviar data do JavaScript para uma API é um parto. Não é uma coisa fácil, tá? Mas é só setar o tipo date lá. Tá? Não, não é assim tão fácil, não. Quem trabalha com JavaScript sabe do que eu estou falando, tá? Você formatar uma data para o formato correto para passar para o outro lado é muito complicado. No entanto, olha só que legal. Se você criar o formato de data adequado, olha só, se você criar o formato de data adequado, o que vai acontecer? Na hora que bater a data do outro lado, você vai poder traduzir a data. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Vou atropelar um pouquinho só para criar o summary para exibir para vocês, tá? Por exemplo, ó, eu vou colocar data de envio, ó. Data de envio, formato. Eu vou colocar formato. Ó, formato
barra barra dd espaço. Não tem espaço. Traço. Traço minúsculo barra ss maiúsculo. Quem trabalha com SQL Server já deve ter reconhecido isso aqui. Isso aqui é o formato de data do SQL Server. Então ele já manda no formato direto. Isso aqui é muito mais fácil de traduzir do que você mandar um datetime aqui e tentar manipular esse datetime dentro do programa. Mas o SQL Server trabalha com datetime. Tudo bem, mas JavaScript não. Então, você já monta um formato lá, né? Existem métodos para fazer isso, tá? Em JavaScript, que ele traduz a data para esse formato que você quer em formato string. Então fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, tá? Pode ser um datetime? Pode. Não tem problema, pode ser. Mas existem formas e formas de trabalhar com isso. Na hora que montar a rota, vocês vão entender isso melhor, tá? Então vamos lá. Aqui eu simplesmente vou criar um novo objeto, tá? E essa parte eu não sei se eu expliquei para vocês lá em C#. Se eu não expliquei, prestem atenção. Vou criar um objeto em tempo de execução. Olha só. O que eu vou fazer? Criar um objeto em tempo de execução. Uma classe que não existe. Eu vou criá-la em tempo de execução. Repara isso aqui. Como é que faz? Var resposta é igual a um new, abre e fecha, ponto e vírgula aqui. Estou criando um objeto que não existe. Um objeto anônimo em tempo de execução. Tá? Vou criar esse objeto usando as informações que estou passando. Ó. ID cliente recebe ID cliente. Vírgula. Data de envio recebe data de envio. Só que, como é propriedade, isso aqui, ó, ela começa maiúscula, né? Olha lá, é o code cria trabalhando, né? De acordo com a boa prática, é assim que eu tenho que fazer. Então, a propriedade começa assim. Aqui são parâmetros. Eu estou passando aqui para dentro, tá? Muito bem. Aí eu vou incluir um parâmetro a mais aqui, só para vocês entenderem melhor, tá? Vou colocar aqui, data de processamento. Recebe o quê? Vou colocar new, ó, C# trabalhando, datetime, ponto. Vai deixar eu fazer, não? É assim, não. Desculpa, não precisa dar o new, não. Isso, datetime now. Pronto. O que esse cara faz? Ele pega a data e a hora desse momento, agora, atual, e joga dentro dessa variável aqui. Beleza. Isso aqui é estático, lembra? Ó, isso aqui é um método estático. Ó. Dentro de uma classe é um método estático. Ó. Isso aqui é um struct, né? Lembra disso, tá? Beleza. E agora eu vou responder esse cara. Return request.createResponse. O código que eu estou trabalhando, que é só um pouquinho, gente. http status code.ok, vírgula, a resposta que eu quero dar. Não é essa aqui? Olha lá. É o objeto que eu acabei de criar em tempo de execução. Ó. Resposta. Bem. Beleza. Agora, vamos colocar vamos montar aqui as nossas informações para ele aparecer lá no Swagger de maneira mais elegante, né? Vamos colocar as informações para ele aparecer de uma forma mais sucinta. Só um minutinho. Diga um X. Estou tirando um print para coordenadora. Beleza? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Só um minutinho, gente. Beleza. Fica quietinho aí. Eu vou colocar aqui. Vamos voltar lá no requisito. Ó. O nome é emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critério pré-estabelecido. Muito bem.
Vamos adotar isso aqui como summary? Ó, vamos lá. Então, o summary desse cara é esse texto. Ó, emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critérios pré-estabelecidos. Muito bem. Então, o segundo é colocar o remarks, né? O remarks vem antes do parâmetro. Então, vamos lá. Remarks. Nosso exemplo, por isso que eu digo que esse requisito, mais uma vez eu vou falar, ele não foi escrito para uma API REST. Por quê? De acordo com o que diz a boa prática, você teria que pegar toda essa descrição e jogar lá dentro. Tudo isso aqui, professor, tudo isso aí. É texto pra caramba. Então, isso aqui, obviamente, isso aqui não foi escrito para ser usado em uma API REST. Então, o que a gente pode fazer? Nós adaptamos, né? Eu peguei só uma parte daquele texto para colocar na API REST, ó. Vem aqui, olha lá. Para todo cliente que esteja inadimplente, deverá ser possível a emissão de carta de cobrança através do sistema. Você pode ver, quem está acompanhando, ó, esse primeiro parágrafo aqui que eu peguei e coloquei lá, tá? Então vamos lá, ó. Vou pegar a segunda parte do parágrafo e vou colocar lá também. Olha lá, beleza. Muito bem. O que eu preciso agora? Vou colocar aqui, ó, chave primária da tabela cliente. Maiúsculo aqui para ficar uma coisa mais elegante. Vou colocar data de envio no formato. Muito bem. Depois do parâmetro, eu coloco as respostas HTTP que eu quero servir. No nosso caso, a gente está trabalhando, como exemplo, só com 400 e com o 500. Bem, perfeito. E aí, o que está faltando agora? Eu estabelecer as informações que faltam. Então, na ordem contrária. Isso aqui é um get, né? Porque, ó, eu estou passando esse cara, eu não faço nenhum processamento, eu só vou rodar um comando, isso aqui podia ser equivalente a uma execução de um banco SQL, para ele trazer essa resposta e dar essa resposta para ele aqui. Isso é um get. Então, ó, HTTP, get. Então, o de cima seria o tipo de resposta, mas aqui eu estou criando em tipo de execução, ó, em tempo de execução, eu estou criando uma classe, então eu não tenho a resposta que eu vou dar. E o get não se preocupa com isso, lá na exibição, tá? Agora, a rota, ele se preocupa. Então, vamos olhar. De acordo com a boa prática, vamos olhar lá, ó, o que eu tenho aqui? O nome é cobrança, certo? Eu não pus o prefixo da rota aqui. Cobrança é ligada a qual setor, senhores? Alguém, por favor, me esclareça? Financeiro. Ao financeiro, muito bem. Então vamos colocar aqui, ó, que o root prefix é financeiro. Certo? Muito bem. E aqui, no que eu vou consumir, olha lá, vamos voltar para nós aqui. Aqui eu estou usando o nome do recurso, né? Então aqui é a mesma coisa, eu vou usar o nome do recurso, tá? Então vamos lá, ó. Rota, desculpe, faltou aqui, route, muito bem. Eu vou usar o nome do recurso, que é cobranca. Barra. Eu poderia, e aqui é a hora que alguns vão virar o zóio, mas eu poderia, olha só, especificar do que se trata? Talvez. Se eu quisesse, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu poderia colocar, olha só, eu poderia colocar carta, cobrança, carta. Aí eu ponho aqui na frente, ó, as informações referentes aos parâmetros, ó. Aí eu coloco aqui ID cliente, tem que estar escrito igual, não se esqueçam disso, tá? 2 pontos, int, barra,
é uma string, então eu não preciso especificar o tipo. Lembra disso, tá? Data envio. Se eu tivesse usando datetime, teria que colocar aqui datetime. Mas não estou usando. Então, é string, eu não preciso especificar. Muito bem. Então, como é que ficou? Financeiro, recurso. A nossa URI, nosso recurso é o financeiro. A nossa rota é o método oferecido, né? No caso, cobrança. Aqui eu estou especificando uma ação customizada, seria carta, ou emissão, alguma coisa no sentido, tá? Para orientar o teu usuário. E aqui eu estou especificando os parâmetros que eu vou colocar. Isso aqui está certo? Se você pensar do ponto de vista maior, porque financeiro não tem só cobrança, tem contas a pagar, contas a receber, tem outras coisas, outras ações que devem ser tomadas. Então, se você pensar nesse ponto de vista, você tem uma liberdade gigantesca aqui para criar, e lá no Swagger você tem algo que vai ficar muito elegante para você ver, tá? Então, vai ter uma elegância legal lá de visualização para você poder trabalhar isso aí, tá? Isso conta muito a favor da equipe na hora que isso está sendo visto pelo cliente, tá? Então, a princípio, eu creio que era só isso. Vamos botar para rodar? Vamos lá. Vamos botar para rodar. Muito bem. Vamos colocar aqui Swagger. Enter. Perfeito. Olha lá, ó. Ó, cobrança, get. Financeiro, cobrança, carta. Ó que legal. Tem todos os parâmetros. Emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critérios pré-estabelecidos. Legal. Eu clico no get aqui. Olha só que legal. Só tem um problema. Olha só. Tudo bem que não era bem o que a gente queria, né? Mas dá uma olhada como é que ele faz, ó. O nome do parâmetro é data de envio. Olha o que ele fez aqui, ó. Apareceu um data de envio do nada. Por quê? Sem querer, eu errei o nome do parâmetro, ó. Isso aqui não está diferente desse cara. Olha o que ele faz. Ele põe um terceiro parâmetro parido sabe da onde, dizendo justamente o quê? Que você tem que informar. E ele é requerido. Você não pode executar essa porra. Você não pode disparar esse método aqui, enquanto você não informar isso aqui para ele. Cara, isso aqui não vou usar. Então, vamos corrigir. Vamos vir aqui. Vou copiar esse cara. Por isso que tem que ser o mesmo nome, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo, senão você viu o que acontece, tá? A API começa a dar pau aqui. Na verdade, não deu erro, mas ele está cobrando um parâmetro que não existe. E aí, como é que você faz? Por isso tem que tomar. O Swagger serve para isso, é para testar esse tipo de coisa. Já pensou você publicar isso aqui em produção sem ver antes? O que ia acontecer? Seus clientes iam ter que começar a formar um terceiro parâmetro do nada, ou então prepara teu ouvido porque o telefone vai piscar atrás de você. Vamos lá? Olha lá. Ele até fez uma quebra aqui e tal, ficou legal. Data de envio, legal. Vamos abrir aqui, ó. Olha, agora sim. Vamos colocar aqui um código. Vou colocar 1024. A data eu vou colocar no formato certinho, ó. Que ele está pedindo ali, ó. 2020, traço. Vamos colocar que a data vai ser dia 5, mês 5, né? Dia 2. O horário de envio vai ser às 8 da manhã. Beleza. Vamos lá? Vamos tentar testar isso aqui, ver o que ele manda para nós. Olha só. Ó, eu fiz isso aqui de propósito para mostrar para vocês. A data enviada em formato string, do jeito que a gente quer. E a data que o servidor vai mandar de volta. Dá uma olhada nisso aqui. Por incrível que pareça, lá no JavaScript, o jQuery, o Angular JS, React, o Vue.js, né? Eles conseguem ler isso aqui e transformar em um datetime do lado do cliente. Então dá para traduzir isso aqui numa boa quando vem pelo JSON.
Mas a pergunta como fazer o contrário, né? Do cliente para a REST API. É fácil? Não, não é fácil. É um pouquinho mais trabalhoso, tá? Por isso que tem gente que prefere trabalhar com esse formato aqui, ó. Estipula esse formato aqui que não dá impacto. Eu já vi gente trabalhar até sem o tracinho aqui, ó. Que aí ele sabe o formato que está vindo, então ele sabe exatamente o que é cada um, né? Aí é só sair recortando a string para montar o date time adequado. É fácil também, tem método que faz isso com o pé nas costas. Beleza? Olha só como é que ficou o URL aqui, a partir do CUR, né, na linha de comando. Não tem nada que fira a linha de comando aqui, ó. Tá lá, ó, financeiro, cobrança, carta, 1024, papapá, legal. Aqui é o URL, a requisição, a resposta que ele mandou para nós, né, que a gente criou a resposta, e aqui o cabeçalho. Beleza? Gente, é assim que a gente trabalha com requisitos pré-determinados, tá? Pegar um requisito funcional e trabalhar desse jeito. A gente usa dessa forma. É assim que se trabalha em empresa, professor? Sim. E, na verdade, tem empresa que, como eu disse para vocês, este requisito vem formatado do jeito adequado. Tem o requisito funcional, tá? E tem o requisito funcional escrito para a API. O que o analista de negócio faz? Ele pega e duplica isso aqui, mas colocando as informações adequadas do jeito que tem que aparecer na API. Você, desenvolvedor, só vem aqui, copia e cola. Só. Não faz mais nada. Beleza? Muito bem. Vou parar aqui e vou abrir para dúvidas. Quem tem dúvida, por favor, fale agora. Alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Então tá. Eu vou escrever aqui agora com vocês, para dizer que eu não tô sendo justo, tá? Eu vou escrever para vocês aqui agora a lista de conteúdo da prova. Vamos lá? Então, todo mundo comigo. Se eu esquecer alguma coisa, por favor, me falem e sejam honestos, porque se eu lembrar depois eu coloco na lista. Então vamos lá. Pilares, PO, conceito de conceito de classe. Falar copiar esse conceito de, fica fácil. Conceito de classe, conceito de objeto, propriedade, método, conceito de atributo. Então, literalmente o PO1 aqui todo. O que mais? Conceito de classes abstratas, de métodos abstratos, hein? Classes abstratas, métodos abstratos, conceito de classes estáticas. Nós estamos usando tudo isso, tá? Não se esqueçam disso. Conceito de métodos estáticos. Muito bem. Conceito de interface. Deixa eu ver. Classe, objeto, propriedade, método, atributo. Classes abstratas, métodos abstratos. Classes estáticas, métodos estáticos. Interface. Conceito de API. Conceito de REST. Conceito de REST API. E conceito de REST. Continuando. Conceito de Microsoft ASP.NET Web API e conceito de Swagger /Swash Buckle. Estou esquecendo algo? Não.
Classe, objeto, propriedade, método, atributo. Beleza. Classes abstratas, métodos abstratos, classes estáticas, métodos estáticos. Interface, API, REST API, RESTful, ASP.NET Web API, conceito e conceito de Swagger Flash Button. Beleza. Isso é a prova N1. Alguma dúvida? Professor, tá me ouvindo? Fala. Fala. É só um problema que eu tô tendo aqui, que eu apaguei aquelas pastas pra mandar o projeto. Aí como é que faz pra rodar agora? É o seguinte, ó, isso é importante, tá? Deixa eu fazer isso para vocês verem, porque geralmente isso acontece comigo aqui também direto. Só que é muito fácil, tá? Eu vou fechar tudo aqui, ó, fechei a solução, close solution, tá? Aí, deixa eu só fazer uma coisinha, deixa eu abri-la de novo, só para pegar a pasta onde ela tá. Beleza. Ó, eu vou lá na pasta, aqui, ó, Open Folder em Fly Explorer. Beleza. Olha lá. Deixa eu dar um Close Solution aqui. Cadê? Aqui. Aí o que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Apaguei Packages. Entrei dentro do Project REST API, bin e OBJ. Apaguei. Ele está reclamando porque eu estou dentro do Visual Studio. Não? Então ignora. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu fechar o Visual Studio. Vamos forçar isso aqui, né? Ó, vem a bin. Não vai não? Vai sim. O que é? Que coisa. Paga tudo. Ah, é o Rosalind que ele tá em... Entra aqui. Tentar novamente. Não? Oh, mas tu é chato, hein? Por quê? Ainda é um compilador ainda. Ah, tudo bem. Não tem problema não. Já vai dar o pau que tá dando lá no programa do Thiago lá. Beleza. Vou abrir o Visual Studio de novo. Beleza. Vamos lá. Aqui. Vou abrir de novo. PO2. Ó, no ato de abrir, geralmente, Thiago, ele já começa a restaurar. Se o seu não está restaurando, pode ser que tenha algum problema. Mas, olha só. Quando você abre, ele dá um monte de erro, tá certo? Beleza. Vem aqui, ó. Vem aqui e dá um build solution. Ou manda limpar, tá? Tem gente que manda limpar primeiro. O Paulo gosta de limpar primeiro. Então, manda limpar e depois dá um build solution. Olha só. Aqui embaixo ele diz para você, ó. Se você olhar no output aqui, ele vai dizer para você que ele fez restauração de tudo aquilo que a gente apagou, tá? Vamos confirmar se ele fez mesmo? Ó o packages aqui de novo. Tá? Aqui, ó. Ó o bin, ó o obj. Ele restaura. Então, o que você faz? Quando você abre de novo, você simplesmente manda limpar, tá? Tem gente que gosta de limpar, eu gosto de direto. Vem aqui, dá um clean. Ó, tá limpando, limpou. Aí vem aqui, ó, e dá um build de novo. No ato de build, ele vai restaurar todos os pacotes que você apagou antes. Então ele refaz tudo aquilo que a gente fez, tá? Ele desfaz, né, o que a gente fez, né? A gente foi lá e apagou os arquivos, ele vem e traz todos os arquivos de volta. Beleza, Thiago? E aí, Thiago? Deu certo ou não deu? Deu certo, deu certo. Deu certo? Então tá bom. Valeu, Muito professor. bem. Beleza, tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Aquilo que eu coloquei aqui, eu já vou até abrir o WhatsApp aqui e vou colocar lá para vocês, tá? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui. Conteúdo da prova. Da prova. 2 pontos.
Eu vou fazer um negocinho bonitinho aqui, ó. Beleza. Chique demais. Vou copiar isso aqui. Tá? Estou colando no WhatsApp de vocês agora. Beleza. Tá tudo lá. Muito bem. Senhores, alguma dúvida? Alguém tem algo para dizer? Por favor, fale agora, ou faz o sinal da cruz, seja o que Deus quiser. Não? Muito bem, então. Temos um encontro marcado, então, para a prova, na quarta-feira que vem, naqueles termos que já estão no WhatsApp. Quem quiser, por favor, verifique, tá? Se tiver alguma dúvida a respeito, por favor, fale comigo antes, tá? E qualquer dúvida que surja a respeito do conteúdo, fale comigo antes da prova. Ao final dessa aula, vai estar disponível o vídeo no YouTube, este PDF desta apresentação, tá? E tem mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Espera um pouquinho. Bom, a gente falou sobre isso aqui. A única coisa que eu não comentei foi sobre o Hello Anonymous, porque isso é extremamente perigoso. Independente do que você colocar lá na instrução do Swagger, se você colocar este data annotation aqui, a tua API começa a acessar, começa a permitir acesso anônimo, sem identificação, independente do token. Isso é extremamente perigoso, tá? Geralmente, quando a gente pega isso aqui em código, a gente apaga, porque isso é perigoso demais, tá? Muito bem. Já vimos o resultado final e agora a atividade. Ah, vocês acharam que não ia ter nada? Vamos lá. Muito bem, baseado nos conceitos apresentados, vamos revisar nosso código aplicando o Swagger e o Swashbuckle no nosso projeto, considerando as boas práticas vistas e conceitos aprendidos. Só que dessa vez, ó, utiliza o mesmo documento de requisitos. Não, vocês não entregaram requisitos. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão melhorar a exibição do Swagger, do Swashbuckle. Eu tirei isso aqui, acho que o pessoal da DS, tá? Melhore a exibição do Swagger e Swashbuckle. Então, ao invés de ter somente aquela parte básica, não, agora dá uma melhorada, né? Coloca um texto lá, uma identificação melhor, uma coisa melhor, para que a gente possa identificar melhor o teu código, tá? Aí você vai preparar o código, zipar, como eu falei, apagar aquelas pastas, tá? O zipa cai demais o tamanho, de 40 MB para 35K, tá? É imenso. E aí você vai colocar lá, ó, o assunto do teu e-mail. Isso aqui é controverso, porque tem uns artistas que não gostam de colocar assunto. Se não colocar assunto, eu vou mudar a regra e vai parar direto na lixeira, tá? Porque a gente entende quando é calouro, né? E detalhe, os calouros não erram isso, né? Não sei por quê, mas calouro não erra isso. Quem erra isso ele é veterano. Vai entender, né? Pois é. Então, artistas, esse é o assunto do e-mail. Vou mudar a regra do e-mail e que não tiver no assunto vai cair na caixa, vai direto para a lixeira, tá? Afinal de contas, já estamos no 8º encontro, contando a apresentação, é o 9º. Semana que vem já tem prova. Eu acho que já tem tempo suficiente para saber como mandar um e-mail para mim, né? Pois é. Então, ó, o assunto do e-mail, PO2, atividade, é a data ao contrário. Data de entrega, dia 18 de abril de 2020. 18? 16? No dia do aniversário do meu filho. Dia 18, sábado, tá? Até as 11h59 da noite, 23h59. Não entregou, 0 de atividade e falta registrada. Beleza? Muito bem. Depois eu vou discutir com vocês a respeito das notas de atividade. Espero que todos tenham entregue o trabalho, tá? Eu vou avaliar o trabalho, eu vou pegar a nota de trabalho. Como a gente teve essas mudanças no caminho, a Croton mudou meu esquema de nota, né? Então eu devo relacionar melhor o esquema de nota para passar para vocês depois. Mas aí eu vou explicar certinho, as notas dos relatórios continuam valendo, a nota do trabalho vai complementar a nota de atividade, então acredito que a maioria de vocês vai muito bem de nota de atividade, quem entregou. Porque teve uma galera aí que não entregou não, tá? Então, esse pessoal me desculpe, mas é 0, tá?
Uma pena. 0 e falta. Cuidado, que eu vou lançar as faltas. Beleza? Alguma dúvida, gente? Mais uma vez eu pergunto. Nenhuma? Perfeito. Então, mais uma vez, estão aqui as fontes de apoio, quem quiser estudar por aqui, tá? Ó, isso aqui é válido. Inclusive, essa aqui é muito boa. Tem a fonte do próprio OpenAPI depois, mas está em inglês. Eu trouxe só coisas em português para vocês, tá? Não quis trazer nada em inglês para não complicar a vida do povo. Beleza? E estou à disposição, quem tiver alguma dúvida, tal, até a data da prova. No dia da prova, tiro dúvidas das 7 às 9h30 da noite. E depois disso, façam o sinal da cruz, seja o que Deus quiser. O e-mail está aqui. Senhores, eu agradeço em nome da Uniderp, em nome da Croton. Peço a todos que se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Se Deus quiser, mês que vem estaremos reunidos, tá? Nosso isolamento deve acabar, né, a partir do dia 4 de maio, isso se não houver nenhum problema de extensão, tá? Caso haja, a gente permanece em aula online do mesmo jeito. Mas vamos torcer que tudo corra bem e que no dia 6 de maio a gente possa ter aula no laboratório que está prontinho esperando a gente. Beleza? Meus caros, um grande abraço a todos. Por favor, cuidem-se, tá? Fiquem em casa, usem máscara. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.